manifestação do Lula Livre, mas tava lá, né, na manifestação da Paulista. Eu tô morando a 2 quarteirões ali da Paulista, eu fui lá como jornalista investigativo, participativo e patriota. Tá, Adriles. E patriota, vamos lá. Passada por lá, Ô, né? Adriles, e aí, que relato você faz pra gente? Olha, eventualmente, do ponto de vista numérico, eu acho que até que não foi muito bem sucedido, talvez tenha sido até um fracasso. Mas talvez, inclusive, a origem bolsonarista do movimento, que ficou meio com medo de melindrar o Flávio, já que há essa suspeita entre um acordo entre o Flávio e o Toffoli e as hostes Bolsonaro para emperrar a investigação sobre o filho. Dizem que essa é a origem de ser uma coisa especificamente contra Gilmar Mendes. Mas assim, um canalinha por mês, né? Mas assim, é simbólico. Uma pessoa só pode mudar o mundo. E alguns milhares de heróis ali, que eu acho que são pessoas que estão preocupadas com a nação, não importa a estrionice ou a estranheza de alguns, o homem superior é aquele que muda sozinho as circunstâncias. Alguns milhares tentaram mudar essas circunstâncias. Me estranha, tá, Edgar? A ironia de alguns jornalistas que eu vi no Twitter ontem, zombando do fracasso. Eu queria saber se eles torcem exatamente por Gilmar Mendes. Agora, a gente está falando exatamente da manifestação fatiada só contra o Gilmar, mas os manifestantes, como vocês bem viram, pediram e clamaram em uníssono também pela queda do Toffoli. Eles não se adaptaram ao comando subliminar de um poder que quer eleger seus inimigos e outros colocar no oculto. Eu queria fazer uma analogia do Gilmar e do Toffoli, sobretudo do Toffoli, que agora está em evidência, com um grande imperador romano chamado Calígula. Calígula tinha um cavalo chamado Incitatus. Calígula é uma espécie assim de Toffoli, tipo um imperador louco, autocrático, na época de Roma Antiga meio tarado, alçado ao poder por algumas circunstâncias vagas, que chegava inclusive a estuprar súditos e súditas. O Toffoli, no comando do STF, tem sido exatamente um imperador subliminar, um Calígula moderno. Assexuado na tara, ele de certa forma tem estuprado a própria instituição que ele representa. É uma escalada de abuso de poder que é absurda, que tem que ser realmente defenestrada pela população e por cada cidadão de bem. Note bem, eu anotei algumas coisas assim. Ele emperrou as investigações do COF sob o argumento de que ninguém poderia examinar informações das investigações antes do Poder Judiciário, ou seja, só ele, Toffoli, pode examinar essas coisas e o STF ou alguns juízes do STF. Mas aí, ao colher informações, como foi noticiado semana passada, 600 mil pessoas, da movimentação financeira de 600 mil pessoas, entre eles políticos, autoridades, parentes dele mesmo, informações do senhor Gilmar Mendes, ele tem a prerrogativa como imperador subliminar do STF de acusar, perseguir e investigar quem quer que seja e de alguma forma chantagear. Vamos lembrar também que o STF tem a posse das trocas de conversas de hackers da Lava Jato que tem informações familiares e íntimas das pessoas. O meu querido imperador Calígula Toffoli está investigando todas essas pessoas. Criou essa regra absurda de alegações finais que não existia na Constituição, revogou a prisão em segunda instância, todo mundo sabe, espalhando impunidade. E como Calígula foi alçado ao poder por uma contingência. O Toffoli, lembrem-se, o Calígula era um despreparado, um desmiolado. O Toffoli foi reprovado 2 vezes em concursos públicos no estado de São Paulo. Entendeu? E só foi alçado ao poder porque é um advogado de porta de cadeia afeito às hostes petistas. Agora vamos falar do Gilmar, que é menos poderoso, mas não tão pouco influente como o nosso querido Toffoli, que é o Incitatus, o cavalo poderoso de Toffoli. Ele revogou suas próprias decisões. De Calígula. Exatamente, revogou suas próprias decisões para ajudar amigos como Aécio, Michel Temer, parentes apaniguados, distribui habeas corpus como quem cede, sei lá, camisinha em posto de saúde, além de reiterar os coices sucessivos na Lava Jato, este que foi o movimento mais expressivo de combate à corrupção da história da República, nossa carcomida República, que foi celebrada dia 15 de novembro, reiterando todos esses ataques contra exatamente essa grande instituição que chama-se Lava Jato, muito, muito superior e muito mais nobre que o STF, que está sujando a própria história. Eu acho que resta agora, né, Edgar, intensificar o apoio para a CPI da Lava Jato, da Lava Toga, né? E pedir para o nosso querido Flávio Bolsonaro que não fique ligando para os parlamentares para retirar apoio, porque realmente o STF se tornou uma instituição que não respeita a si própria,
E eu espero que a população vá às ruas, reitere, vá às ruas, para além de ordem de hostes bolsonaristas. Essa é uma pauta suprapartidária. O que o STF está fazendo com o país, com a nação, é muito grave. E esses dois personagens, Gilmar Mendes e Toffoli, são os artífices dessa coisa do malefício. Os outros que votaram contra a segunda instância, por exemplo, são tarados do garantismo mesmo. O Celso de Mello é bem intencionado, o Marco Aurélio também, mas eles preferem o espírito da palavra, da lei, do que a percepção da realidade. Então, conspurcando o STF por razões não tão desastrosas, canalhas quanto a do Gilmar e do Toffoli, mas estão fazendo essa mesma porcaria que eles estão fazendo. É importante dizer algumas coisinhas sobre esse protesto, né? Nas redes sociais tem pululado alguns vídeos bem tristes de assistir. Por exemplo, uma criança de 10 anos sendo verbalmente agredida por um adulto na Paulista, ou mesmo o trabalho da imprensa sendo cerceado. Aqui eu já queria estender ao Gabriel, nosso cinegrafista, que foi agredido ontem durante esse protesto, a nossa solidariedade, o nosso apoio, porque o trabalho da imprensa tem que ser respeitado. A imprensa está ali para retratar o que está acontecendo. Inclusive, o baixo número de aderentes, de populares ali, ou mesmo o grande número, do jeito que tem que ser, tá? Agora, quanto a outra coisa, me chamou a atenção a quantidade de uso de tomate, sabe? Eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas tem a ver. Eu super entendo que as pessoas precisem de uma catarse, que essa coisa da malhação do Judas aconteça, mas tem tanta gente passando fome nessa cidade, sabe? E não são essas Tem uma pessoas... simbologia aí, né? Pois é, e não são essas pessoas que se preocupam com a cidade suja, que falam de lixo, de pichação, e aí vão lá e deixam a Avenida Paulista suja de comida, que aliás poderia matar a fome de um monte de gente. Pra mim parece um pouco um contrassenso. A gente sempre enxerga o que a gente quer ver, né? Então, eu tava lá e eu vi, para além dessas coisas meio bizarras que eu assisti também, mas assim, você tinha pessoas idosas, assim, nonagenários, pessoas... isso a gente não teve dúvida quando viu. Calma, eu não tenho preconceito com a minha idade, eu sou velho, Fefito. Respeite a minha decrepitude. Tinha pessoas idosas, tinham deficientes, eu vi cegos, eu vi pessoas, assim, absolutamente compungidas, exatamente muito imbuídas de um espírito de transformação, apesar de ter essa ironia em relação a alguns... A gente não controla todo mundo que está nas manifestações, mas tinha muita gente muito bacana fazendo um trabalho, um apoio muito justo em relação a essa pauta que volto a insistir, extremamente importante, que o STF se transformou num império subliminar, ditatorial e que ninguém percebe. Isso é fato mesmo, né? As pessoas, os radicais, eles vão se infiltrando dentro de qualquer manifestação. Pra lá e pra cá, tá tudo... Eu só queria aproveitar e copiar as palavras da minha colega de rádio, nossa colega de rádio, Vera Magalhães, e dar a dica que ela deu no Twitter mais cedo. Se for pra usar foto de manifestação cheia de outro ano, pelo menos usa uma pouco conhecida. Tem gente aí reproduzindo foto de anos anteriores, então assim, também pesquisa antes de não passar a informação errada pra frente. Pois eu queria reiterar o meu apoio a qualquer tipo de manifestação contra abuso de autoridade do STF. Essas coisas são questiúnculas, eu acho. Quanto ao que o Fefito falou, do cerceamento da liberdade da imprensa poder trabalhar, nossa colega a Marcela Lorenzetto esteve lá, o Matheus Meirelles também, o cinegrafista foi hostilizado, o Gabriel foi agredido, quer dizer, esse tipo de gente, esse tipo de radical, ele só tá feliz quando você diz o que ele quer, o que ele precisa ouvir. Vamos lembrar aqui, Edgar, que naquela manifestação da educação da esquerda, o repórter Marcelo Matos também foi alvo de hostilidade. Então, assim, quando você tem essa coisa extrema, essa coisa radical, ela independe, né? Porque a intolerância, ela vem carregada juntamente da agressividade, né? Isso tem que ser repudiado, porque essas pessoas, elas não entendem o papel da imprensa, que é justamente dar voz para essas pessoas. Exato. Transmitir o que elas querem passar. Exatamente, e nesse ponto, você falou em deficientes, cegos e tal, tava muito cheio de cego, realmente, gente que não tolera o contraditório, gente que parte para uma agressão física, inclusive, quando se trata de contraditório. Quanto às zombetagens que o senhor jogou aqui para mim, sobre suspeita, que o senhor quis me passar uma descompostura era você? Aqui, é o seguinte, olha, eu lamento, mas quando você vê uma horda
de pessoas de meia idade marchando, civis marchando ali sob o hino do Exército, à frente da Estátua da Liberdade da loja da Havan, meu amigo. Mas isso é uma circunstância. Como não ironizar? Eu acho um pouco mas é legal você estabelecer esse respeito a instituições e tradições. Quer sejam a bandeira, ou o Exército, ou o hino nacional. A Estátua da Liberdade. Mas ela tava lá, ninguém colocou ela não pra fazer uma homenagem a ela. Uma espécie de carreata do Furacão. Vocês estão torcendo pelo Gilmar Mendes, né? Muito bem. Vamos lá, vamos. Eu prefiro o Exército, o Gilmar Mendes e o Toffoli. Não é preciso torcer pro Gilmar Mendes pra poder exercer pensamento crítico, não. Aliás, pra exercer pensamento crítico, você não precisa torcer pra ninguém. Você só basta ter um pouquinho de bom senso. Deixa eu colocar há pessoas que são mais interessantes que outras. Eu acho que esse negócio de torcer por ideias abstratas é muito perigoso, porque você acaba fechando a sua cabeça numa ideologia. E, aliás, esse é o próximo assunto de pauta. Vamos lá, vamos falar. Vamos lá, vamos para Brasília. Ouvir o Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal. Zé, vamos lá. Pedir impeachment do ministro do Supremo é algo que pode surtir algum efeito diante da tua experiência aí, Zé? Você acha que isso pode dar em alguma coisa? Bom dia. Salve. Olha, Edgar, não pensem que os ministros do Supremo estão de olhos vendados a essas manifestações. Isso preocupa. Me disse um dos integrantes do Supremo Tribunal Federal de que o presidente do Supremo, Dias Toffoli, palavras dele, está muito preocupado e procurando uma saída para o Supremo Tribunal Federal e aceitando, inclusive, sugestões e conversando. Ou seja, as manifestações, por menor que sejam, acabam sim atingindo aqui o Supremo. Houve também manifestação aqui em Brasília e uma concentração ali, ainda que nem tão grande assim, em frente ao Supremo Tribunal Federal. Mas olha, é aquela velha história batida de manter a chama acesa. Nunca houve manifestação popular ou mesmo grande preocupação com relação ao Supremo, e agora sim. Edgar, já existem mais de 2 dezenas de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Claro que Dias Toffoli e Gilmar Mendes são os campeões ali dos pedidos de impeachment. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, engaveta, porque se ele negar, aí alguém vai pedir, evidentemente, que o assunto seja levado ao plenário do Senado. Se ele aceitar da mesma forma, e aí os senhores senadores terão que optar, ou sim ou não, né, para decidir se abrem ou não o impeachment de ministro. Para o Supremo, o simples, vamos dizer, ato de analisar o impeachment já é uma agressão à corte, ou seja, isso nunca aconteceu. Mas eu antecipo aqui que não está longe a data em que o plenário do Senado vai analisar um pedido de impeachment de ministro do Supremo, porque a pressão está crescendo. Essas manifestações populares, elas são importantíssimas. Perfeito. Mostram que a chama está acesa e que existe gente prestando atenção. Isso se replica através das redes sociais, que são as grandes novidades aí dos últimos anos e do novo tempo político. Então, é o seguinte, por menor que seja a manifestação, o Supremo está de olho, se preocupa muito com isso e deve se preocupar porque o mundo mudou, né? Então, eu achei que isso valeu a pena e há, sim, uma preocupação. É preciso que o plenário do Senado analise e vote, mesmo que para negar, os pedidos de impeachment de ministros do Supremo, que aí os colocariam num patamar acima ainda do mundo real, mas não tão acima assim, né? Um pouco ali próximo do ser política. Edgar, uma grande disputa cotoveladas aí de poderes, definição de espaço de cada poder, executivo, judiciário e legislativo. E todo mundo aqui conhece bem essa história e é por isso que preocupa. Ô Zé, só que antes de abrir para a gente poder rodar aqui o debate na bancada, falávamos aqui da questão da interpretação, né, a crítica a Gilmar Mendes, esse pedido de impeachment que esse movimento que foi às ruas ontem clamou, né, e está clamando. Ô Zé, é tudo culpa da tal hermenêutica ali, do como você interpreta, porque se você for pegar ali pela interpretação da Constituição, ele não está fazendo nada fora, ele só está interpretando de uma maneira que desagrada esses que foram às ruas ontem para se manifestar contra ele, né? Ele está agindo com base nas regras, na lei, nos preceitos
preceitos ali. Mais ou menos, né, Edgar? Então, mas ele tá usando a jurisprudência para dar uma interpretação turva e tá mudando leis também. Turva, desde que você se incomoda com a decisão. Eu me incomodo de colocar milhares de prisioneiros, de criminosos nas ruas, voltando a uma questão da segunda instância que foi alterada há 3 anos. Mas eu queria devolver essa bola pro Zé, dessa questão da interpretação ali, Zé, que tá diante dele. A mesma interpretação que colocou Lula na cadeia é a justiça, a instituição é a mesma. E que agradou a um lado e desagradou a outros. Agora, a saída do Lula incomoda muita gente e agrada muita gente. A própria definição da hermenêutica, né, que se refere ao Deus ao Deus que definia os destinos, né, o destino. E ele, o Hermes, tinha uma asa no pé, ali no tendão de Aquiles, que demonstrava uma grande velocidade, e era o Deus da interpretação, porque diziam que ele falava com Deus e trazia o recado, mas só que ele trazia de uma maneira tão cifrada que ninguém entendia. Era comum nas esquinas ou nas bifurcações uma estátua dele apontando para os dois lados, ou seja, você interpreta qual estrada você deve seguir. Então, a própria origem da hermenêutica, existe a hermenêutica da ética, a hermenêutica legal, né? Então, é a interpretação de cada um. Mas é que existe um sentido da vida, existe sim uma definição do que quer a maioria, e é isso que está prevalecendo no momento, às vezes até acima da chamada lei morta, da lei da Constituição. É isso que provoca esses pruridos, e o Supremo está na contramão.